E aí pessoal, o professor Gessé aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cinética. Estudamos na última aula a velocidade média de uma reação, que a gente acaba dimensionando aí a rapidez, tá bom? Ou velocidade de uma reação em função da massa, número de mols, velocidade, concentração. E estudamos essa reação aqui, ó, que é genérica, tá? É uma reação que representa a formação do produto X com aí a reação entre o A e o 2B, né? A mais 2B formando o X. Então é uma reação genérica que a gente fez um estudo ontem, um estudo da velocidade média, para quem não lembra, a gente fez aqui um estudo dessa tabelinha, fizemos aqui os cálculos de velocidade média em função do tempo, e hoje o objetivo é a gente estudar, tá? Fazer uma análise gráfica daquilo que a gente viu ontem, tá bom? Então vamos usar aqui a mesma reação, A mais 2B formando X, e vamos perceber, ó, como é que faz o gráfico. O gráfico tem aqui, ó, a concentração, tá bom? Nesse eixo em função do tempo. O tempo de reação aqui em minutos, a concentração em mol por litro. Mas pode ser dimensionado de outra forma, né? Pelo número de mols, pelo volume, tá? Pela massa. O tempo está transcorrendo e a reação está acontecendo. Nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá bom? E então vamos analisar. Primeiramente o elemento A, tá? O reagente A. A curva do reagente A é essa verde. E o que a gente pode perceber do A e do B? Tá bom? É que no início da reação, tá bom? A concentração deles é máxima. A concentração dos reagentes é máxima, porque tu começa a reação com A mais 2B, que são os reagentes. Tu não começa com o produto, tá bom? Ele vai ser formado ainda. Então no início da reação tu tem o A e o B com suas concentrações máximas. Tu pode ver isso no gráfico, ó. A concentração do A tá aqui 1 mol por litro, e a concentração do B, que é essa curva roxa, está aqui em 2, ó, no início da máxima. A do X no início da reação é 0. Tá? Você pode perceber que essa curva laranja ela começa aqui, ó, bem na origem do gráfico. Tá? É 0. E no decorrer da reação, o que a gente percebe? O A e o B eles vão ser consumidos e o X vai ser formado. Por isso que existe aqui, ó, esse decrescimento na curva. Tá bom? Eles estão diminuindo. E aí, o X, de forma bem diferente, ele está crescendo. A curva está em crescimento. Tá bom? A curva crescente aqui, ó. Então, isso indica que o A e o B estão sendo consumidos e o X está sendo formado. Tá? Então, a forma gráfica de tu representar uma reação química, tá? Concentração em função do tempo, é dessa forma. É bem simples de tu analisar. Tem um certo momento que eles não reagem mais, que é onde está esse ponto tracejado aqui, tá? Onde está indicando. Você percebe que elas se mantêm constante. Isso quer dizer que a reação cessou, tá bom? Que elas chegaram a um estado que a gente chama de estado de equilíbrio, tá bom? As concentrações aqui permanecem constantes, mas o equilíbrio químico é algo que a gente vai estudar mais na frente. Analisando aqui o gráfico de forma generalizada, né? Generalizando, como é que tu analisa? A curva que tu vê que está crescendo vai indicar a formação dos produtos. A curva que está decrescendo indica a presença dos reagentes que estão sendo consumidos. Tempo em função, a concentração em função do tempo. Então é dessa forma que você analisa. Eu trouxe outra análise gráfica aqui, que é a velocidade em função do tempo. Lá era concentração em função do tempo. Aqui eu tenho velocidade em função do tempo, tá bom? Eu tenho aqui a velocidade máxima da reação, que é no início da reação. E aí, ó, essa curva ela vai decrescendo em função do tempo, tá bom? A velocidade da reação ela vai diminuindo. Lógico, porque a quantidade de reagente vai diminuindo e aí vai ter uma hora que não vai ter mais, as proporções vão ser constantes. Então, esse gráfico aqui é que indica normalmente a velocidade de uma reação química em função do tempo. Uma análise mais específica é a velocidade instantânea, tá bom? Às vezes não é nem tanto o tema do ensino médio, mas vai que tu se depara com uma situação como essa, eu trouxe aqui um estudo para vocês, tá? Então, a velocidade instantânea é um cálculo que pode ser feito por operações matemáticas um pouco mais avançadas, né? E pela análise de gráfico, tá certo? Então, é a velocidade de um instante. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês, ó, concentração em função do tempo, tá? Então, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, tá? Onde está representado aqui um ponto T,
em um determinado tempo, uma determinada concentração, eu vou ter a velocidade. Porque normalmente a gente faz um gráfico de velocidade média e não de velocidade instantânea. Isso tem até na física, né? Você tem a velocidade média e também você tem a velocidade em um determinado instante. E é isso que você pode fazer. Então, esse ponto aqui indica o instante em que se quer determinar a velocidade instantânea. Então, eu quero a velocidade apenas nesse ponto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma reta tangente que toca nesse ponto, tá bom? Então, você vai construir, né? Constrói-se, então, essa reta tangente, tá bom? Tangenciando aqui a curva da concentração em função do tempo. Então, sobre, né, essa reta tangente, você vai tracejar, né? Deve-se escolher 2 pontos e traçar suas coordenadas. Você vai escolher aqui um ponto C e um ponto B, tá bom? Dentro aqui da reta, ele chamou aqui de B e de C. Você vai localizar esses 2 pontos e vai tracejar suas coordenadas aqui, tá? No eixo das abscissas e das ordenadas. E aí tu vai encontrar um novo ponto, que é o ponto A, tá? Que é justamente o cruzamento dessas coordenadas aqui, ó. O que vai acontecer? Tu tá percebendo que aqui vai formar um triângulo, tá? Um triângulo, tá bom? Então, é um triângulo retângulo ABC, que a gente está vendo aqui a formação, tá bom? E ele tem um ângulo alfa aqui, ó, tá certo? Então, o que vai ser esse ponto? Justamente, existe uma relação matemática que você consegue analisar esse ângulo, essa relação aí, ó, tá? A tangente do ângulo alfa, tá bom? Vai ter essa relação aí, a tangente do ângulo alfa, A vezes B dividido por A vezes C, expressará, tá bom? Um instante T predeterminado, tá? Ele vai predeterminar aí a velocidade, esse ponto aqui exatamente. Tô desenvolvendo aqui o algebrismo dessa relação, tu vai encontrar esse ponto aqui, tá? A velocidade com que o reagente é consumido por unidade de tempo, tá bom? Que é a velocidade instantânea. É algo um pouco mais complexo, tá certo? Às vezes não é tão cobrado. Normalmente, o que é cobrado é a análise desses gráficos aqui, tá bom? Questão de consumo, questão de formação, mas fica com vocês aí essa informação, tá bom? Vai que você se depara com algum tipo de questão, você vai estar habilitado para fazer isso. Então é só desenvolver aqui o algebrismo que você vai encontrar a velocidade instantânea. A gente fica por aqui, pessoal, tá bom? As análises gráficas terminam aqui, as demais análises gráficas a gente vai fazer nas questões, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula de cinética.